Pessoal, Angola é um país belo e rico, mas a gente acabou descobrindo que os portugueses deixaram aqui uma lista de empresas a nível da Angola que basicamente faziam a economia angolana ser robusta. E se, claro, a independência fosse dada de uma forma muito mais eficiente, essas empresas até aos dias atuais estariam a funcionar. Do jeito que aconteceu, por exemplo, com a África do Sul, né, que as empresas que os líderes do apartheid tinham ali continuaram a funcionar até os dias atuais e fizeram da economia sul-africana robusta, poderia muito bem ter acontecido aqui em Angola de um jeito muito mais amigável. Os portugueses, quando saíram daqui, claro, não é novidade para ninguém, não foi boa coisa. Foi pau para todo lado, o bicho comeu, mas mesmo assim a gente consegue chegar num ponto de falar assim, olha, tinha muitas empresas que, se muito bem gerenciadas, poderiam levar Angola de baixo para cima. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. O bispo, deixa só ler o nome aqui do bispo, que nos fez um favor, Dom Bemir Sengiti, bispo da Diocese de Cabinda. Basicamente é um bispo que sempre aparece na internet, batendo de frente com o governo e não sei quantos. Bom, pessoal, o que está em pauta aqui? Esse bispo aqui trouxe uma lista de empresas, só para vocês terem ideia, tem a Lupra, tem a CFB, tem a CFM, CFA, CFA, Sorrafina, Cecil, Induve, Casequel, Tentativa, AAA, EPAL, ICA, ICA mais uma vez, IAA, IVA, IAA, GM, CTE, CUCA, tem a Nocal, tem a ECA, tem a Angola, tem a Antártica, tem Canadá, tem um monte de empresas, só para vocês terem ideia. Tem a Robialac. Então, tem um monte de empresas que ele listou, são mais de 50, se eu não me engano. Eu não contei, eu só fui lendo. São tantas empresas que eu olhei e falei assim, olha, isso poderia ser feito diferente. E essas empresas poderão ter feito Angola melhor, porque basicamente nós exportávamos em vez de importar. Só que tem um porém, essas empresas aqui não beneficiavam totalmente os angolanos. Há uma diferença gigantesca entre Angola da era colonial, a economia da era colonial e Angola atual. Há uma diferença totalmente gigantesca que é inegável. Nós hoje em dia somos um país soberano, temos a nossa própria Constituição que mete em primeiro lugar o angolano. Mas antigamente não era assim. Nós éramos vassalo, se poderíamos ser mais amigável, né, nas palavras. Nós éramos praticamente vassalo do governo português, que basicamente, depois da abolição do tráfico de escravos, depois da abolição da escravatura, eles tentaram incluir a sociedade, mas de uma forma exclusiva, entendeu? Ah, vamos incluir no papel, mas mesmo assim a gente vai deixar de fora. Vamos escolher alguns pretinhos para aprenderem a ler e a escrever e não sei quantos, e assim a gente vida que segue. Tinha pouca população, hoje somos quase aproximadamente 40, mas, pessoal, naquela época tinha pouca população. Entendeu? E muita daquelas população, né, poderia falar assim um terço daqueles que tinham a quarta classe, são 10 vezes mais inteligentes do que aqueles que têm mestrado hoje. Entendeu o que eu estou a falar? Então, existe uma diferença gigantesca sobre Angola do passado e Angola atual. Hoje em dia temos escola, não para um terço da população, mas temos escola que nos educam, temos as universidades que têm professores excelentes, mas mesmo assim a nossa população ainda é majoritariamente, esmagadoramente analfabeta. E aqueles que são alfabetizados não se preocupam em debater assuntos que realmente podem mudar Angola a longo prazo. E isso é um problema. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa as notificações, não esqueçam de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. Eu sou o Nundalino, você me acompanha aqui a partir do canal 40. O presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, fez um discurso à nação sobre o estado da nação. Entendeu? Onde ele basicamente trouxe dados, trouxe números verídicos ou não compete a nós a bater de frente, mas ele estava muito, né, no princípio do discurso, ele estava muito falando sobre essa questão toda colonial. Quando a gente, no princípio, lá em 75, pós-independência, tínhamos 300 médicos a nível nacional. Hoje em dia temos mais de 40 mil médicos, 30 mil médicos, 300 mil médicos. E daí? Por que vocês vão comparar a época portuguesa e a época atual? Na época portuguesa a economia angolana estava boa. Por que não compraram isso? Então a gente vê uma parcialidade quando estamos a falar sobre comparação entre o governo atual e o governo do passado. Enquanto a gente viver do passado, coercivamente, querendo que todos os anos a gente queira fazer alguma coisa para tentar superar o colono, nós nunca vamos andar para frente, porque são realidades distintas. Os portugueses chegaram aqui, beneficiaram-se dos recursos angolanos, mas não podemos negar que de 75 até os dias atuais, existem muita corrupção que estão assim, à beira vista, né? E hoje em dia a corrupção em Angola é endêmica.
E isso é um problema que tem que ser resolvido. Enquanto a gente ficar batendo na tecla, né? Na época portuguesa não tinha médico, mas agora tem. Agora, qual é a qualidade dos médicos que os portugueses deixaram aqui com a qualidade desses médicos que temos agora? Será que todos eles igualam-se à qualidade e à eficiência daqueles médicos do passado? Fora aqui, boa parte dos médicos que estavam aqui em Angola, muitos deles foram corridos, entendeu? Tiveram que sair da Angola às pressas. Alguns angolanos mesmo, de verdade, tiveram que abandonar o país por questão de segurança, tem a família e outros. Aqueles outros que fugiram não eram angolanos, mas poderiam ter ficado aqui. Se a independência não poderia ter como veemência a expulsão de todos os indivíduos que eram estrangeiros, talvez Angola seria que nem a África do Sul. Só sou um jovem preocupado a falar, não caracteriza a minha opinião. Aqui na internet é assim já, né? Tudo te condena, não sei o que, não sei o que, nananana, entendeu? Não é assim que funciona aqui, parceiro. Mas é isso aí, pessoal. Então, o Dom Cardeal acabou dando aqui, né? O Dom Belmiro, né? O Dom Cardeal, o bispo da Diocese de Cabinda, acabou deixando aqui uma lista imensa, porque, claro que ele chegou à mesma conclusão que eu, que estamos a governar o país para tentar se parecer. E é inadmissível ver um país como Angola, soberano, com recursos naturais e mão de obra jovem, ainda com discursos internacionais a apelar à FMI e aos investidores internacionais para virem para Angola. Para quê? Para fazer o quê? Se nós não conseguimos gerenciar o pouco que temos. Para fazer o quê? Vamos fazer o quê? Está entendendo? Então é inadmissível. Mas pronto, isso é o assunto para outros 500. O bispo acabou deixando uma lista porque ele já estava de saco cheio sobre tanto que se bate na tecla comparações com os portugueses. Na era portuguesa, os portugueses fizeram, nós fizemos mais de 50 anos do que os portugueses fizeram há 400 anos. Então aqui vai alguns nomes, vai causar nostalgia para alguns. E eu, lendo essas listas todas, acabei descobrindo que certas paragens de táxi aqui em Angola dá-se porque lá tinha uma empresa colonial. Vocês sabiam disso? Eu já vou ler algumas aqui, eu não vou ler todas, é muitas. Pessoal, vocês sabiam que a Mabor foi uma empresa... eu não vou ler toda, mas... Eso, Texada, Cabina, Mineira, Anglo América, Diamangue, Fidelidade, Companhia de Seguros. Essa porra foi dada pelos colonos. Desculpa, né? Foi fundada na era colonial. Tranquilidade, Companhia de Seguros também, Império, Angolana, Finibanco. O que? Que hoje em dia chama-se Espírito Santo, né? Standard, não, Banco Total, Standard, Banco de Crédito Comercial e Indústria, Banco Comercial de Angola, Banco Pinto e não sei quem, Banco de Angola. Em 72, todas as capitais da província ligadas por asfaltos. Isso era verídico, né? Até tem mapas que falam sobre isso. Todas essas estradas acabaram sendo destruídas pela guerra, né? Vamos lá, em 72. Produção de rícino, produção de croeira, exportação de banana e ananás, maior número de cabeças de gado bovino de África, estava em Angola. Maior frota pesqueira de África, Porto Ambuim, Bahia Farta, Tomboa. Em 74, maior crescimento econômico da África, segundo do mundo. Só que tudo isso não beneficiava os angolanos, né? Educação gratuita em todo o território. Será que era mesmo em todo o território? Também, algumas coisas aqui são questionáveis. Pessoal, eu não vou ter tempo de ler tudo isso aí. Itachi, Scania, Copi, Midal, Coral, Diru, Ania, FBA, Fabimor, Mabor, a maior fábrica de pneus da África. Foi a Mabor foi a maior. Com a Alfa Fábrica de Vinho. Agora, que respaldo tem todas essas indicações? Lactangol, Bossaco, Canadá Drill, Antártica, Angola, ECA, Nocal, Cuca e blá blá blá. Tem muitas empresas aqui, pessoal. Eu vou listar aqui, você bota um pause para vocês irem aí ter alguma nostalgia, porque acredito fortemente que pessoas que têm menos de 40 ou 50 anos não vão acabar lembrando dessas empresas, porque muitas delas foram destruídas no começo da guerra. Capite, muchachos? Então é isso aí, pessoal. São essas empresas. E agora, falando uma coisinha aqui, eu não consigo levar isso como verídico, que todas essas empresas eram totalmente funcionais. São muitas empresas. Não consigo levar isso como verídico, porque aqui não tem um respaldo e a veracidade dessas informações não estão muito bem concluídas. Eu vou dar uma pesquisada para depois fazer um outro vídeo
e tentar aí confirmar ou rebater sobre essas empresas. Mas é inegável e inquestionável e é um fato indelével que os portugueses deixaram aqui muitas empresas. E essas empresas acabaram sendo destruídas pela guerra. Outras empresas foram à falência e outras trocaram os nomes, venderam as participações. O Estado vendeu as participações porque todas essas empresas depois ficaram a pertencer no governo, entendeu? Venderam as participações, mas tinha muitas empresas mesmo aqui. Agora, vou repetir aqui, por que essas empresas que estavam aqui em Angola não acabaram indo para frente? É assim, pessoal. Tinha muitos operários aqui em Angola. O que mais teve de angolanos é operário. Nós angolanos éramos muito operários. Nós só trabalhávamos com as coisas muito mais pesadas. A questão de gerência, não dominavam, as pessoas não dominavam. E estamos a falar assim, os portugueses estavam no topo, botavam os angolanos lá, na camada mais... Quando eles foram embora, quando os gestores dessas empresas foram embora, sem uma indenização, essas empresas não tinham como se alavancar. Por quê? Como é que um operário, em tempo de guerra, vai gerenciar uma empresa exportadora de produto? Fora que as estradas acabaram se destruindo. É aquilo que eu sempre falo, né? Sem rotas somos ainda primitivos. Porque basicamente depois da independência, quando a guerra chegou, vivemos num elo primitivo, onde a comunicação era privilegiada. Então, existem muitas nuances que acabariam levar todos esses argumentos para baixo da terra, né? Tudo iria se resumir em guerra. Né? Os do MPLS que falam, os da UNITA também, né? Teve muita guerra, muita guerra. Os dois irmãos. Teve muita guerra, muita guerra. Inscrevam no canal, tem que inscrever no canal. Tens que ativar as notificações também. Pessoal, mas eu tenho fé que Angola um dia vai ser grande. Se nós já fomos grandes na mão dos portugueses, nós temos capacidade também de levar nosso país na frente. Podes crer. Mas uma coisa é certa, exploramos mais em 50 anos do que os portugueses exploraram em 400 anos. Por causa dos diamantes, as madeiras, o petróleo. Então, nós angolanos, na qualidade de dono da terra, exploramos 10 vezes mais. Inscreva no canal, ativem as notificações de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. Vemos a próxima.